Eu sou Breno Altman, diretor editorial do site Opera Mundi. Eu queria convidar vocês a assistirem os vídeos do Opera Mundi no nosso canal do YouTube. Também aproveito para chamá-los a assistir esses mesmos vídeos na TV 247, que é nosso grande parceiro nessa batalha por uma comunicação independente e verdadeira em nosso país. Boa tarde! Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos Internacional. O tema de hoje: qual o plano de Donald Trump? Vocês devem estar acompanhando pelo noticiário as tensões internas e internacionais atualmente vividas pelos Estados Unidos. Desde dezembro, o governo norte-americano está paralisado porque o Congresso daquele país se recusa a aprovar, na medida em que os democratas têm maioria na Câmara dos Deputados, se recusa a aprovar um orçamento que permita a Donald Trump construir um muro na fronteira entre Estados Unidos e México, um muro destinado a conter os fluxos imigratórios daquele país. Os Estados Unidos também se envolvem cada vez mais em tensões internacionais, polarização comercial com a China, cerco e sabotagem contra o governo de Nicolás Maduro na Venezuela, tensões nas negociações com a União Europeia sobre uma série de questões comerciais. Para que nós possamos compreender o que há de comum entre esses fatos, é importante entender o que representa Donald Trump. Por que Donald Trump se transformou em presidente dos Estados Unidos e qual é o projeto que ele carrega consigo? Qual é o projeto e quais as mudanças que Donald Trump tem representado na estrutura de poder e da economia dos Estados Unidos? Esse é um dos principais aspectos da contemporaneidade, compreender as mudanças que vivem os Estados Unidos, a principal nação capitalista do planeta. Donald Trump, em certa medida, é resultado da grande crise financeira de 2008. A crise financeira de 2008 colocou a nu, de uma forma muito radical, os problemas que os Estados Unidos enfrentavam na sua estrutura econômica. Como vocês sabem, nos anos anteriores a essa grande crise financeira, nas décadas anteriores a essa grande crise financeira, o capitalismo conseguiu expandir em larguíssima escala a produção de mercadorias e serviços. Em função das sucessivas revoluções tecnológicas, se pôde produzir mais em menos tempo. Mas esse crescimento absurdo da produção não foi acompanhado por um crescimento da renda das famílias e dos estados. Ao contrário, foi se abrindo a boca do jacaré. A capacidade de produção lá para cima e a capacidade relativa de consumo lá para baixo. Como é que esse buraco foi sendo tapado? Com crédito, montanhas de crédito que os bancos forneciam a outros governos, às famílias e às empresas para substituir a falta de renda por recursos creditícios e esses recursos creditícios permitirem que o mercado funcionasse, permitissem que aquelas mercadorias e serviços que eram produzidos em cada vez maior escala pudessem ser consumidos, realizando o lucro das grandes corporações capitalistas. Em especial nos Estados Unidos, a expansão de crédito foi brutal. O crédito nos Estados Unidos se multiplicou por várias vezes em 20 anos, para tapar o fosso, repito, entre a produção e o consumo. E em 2008 explodiu esse esquema de substituição da renda por crédito. E a economia americana demonstrou as suas fragilidades estruturais como nunca, porque o epicentro daquela crise foram os Estados Unidos. Depois a crise se propagou para a Europa e finalmente para os países da periferia do sistema capitalista. Embora os Estados Unidos, desde o governo Obama, tenham conseguido sair da recessão, os Estados Unidos tiveram 2 anos duros de recessão, 2008, 2009, anos depois de relativa estagnação, em seguida houve uma certa recuperação da economia. Mas apesar dessa recuperação da economia, os Estados Unidos não conseguiram desmontar ameaças estruturais fundamentais.
Quais eram essas ameaças? Eu vou aqui citar 3 das mais importantes para que nós possamos compreender a que veio Donald Trump. A primeira delas, o pacto anteriormente proposto pelos Estados Unidos, estabelecido pelos Estados Unidos com o restante dos países capitalistas, foi perdendo vigor do ponto de vista das grandes corporações americanas. Qual era esse pacto? Os Estados Unidos abriam seu mercado para todas as corporações do mundo inteiro. Em troca, os demais países capitalistas tinham que abrir espaço para as corporações americanas. Isso estabeleceu uma balança chamada globalização da economia, na qual os Estados Unidos, aquilo que ele perdia ao ceder mercado interno para corporações de outros países, recuperava com ganhos ao ver os outros mercados abertos às suas próprias corporações. Essa equação foi muito pujante, em especial quando a China abriu sua economia a partir dos anos 90 e os Estados Unidos puderam instalar suas corporações em território chinês, pagando baixos salários, usufruindo de matérias-primas baratas, tendo ao seu alcance um mercado interno gigantesco como o mercado interno chinês e podendo exportar desde a China mercadorias para o mundo inteiro com custos muito baixos. No entanto, com a crise mundial do capitalismo e a restrição fortíssima dos mercados internos e do mercado internacional, por um lado. Por outro lado, com o avanço da economia chinesa, que deixou de ser exportadora de mercadorias e serviços e passou a ser exportadora de capitais e tecnologia, com os salários chineses subindo e, portanto, deixando de ser um bom negócio para as corporações americanas, os Estados Unidos teve que fazer explodir o pacto anterior. Esse pacto pelo qual os Estados Unidos abriu seu mercado em troca da abertura dos demais mercados capitalistas. Donald Trump surge, portanto, em primeiro lugar, porque ele propunha claramente uma revisão desse pacto, através de um discurso e de medidas nacionalistas de caráter chauvinista. Medidas que fechavam o mercado norte-americano para as corporações de outros países capitalistas, que fechavam o mercado americano para os produtos chineses e que obrigavam os demais países, se quisessem ter acesso ao mercado americano, a renegociar todos os acordos comerciais em termos mais favoráveis aos Estados Unidos. Esse era o lema da campanha de Donald Trump, America First, ou seja, em primeiro lugar, os Estados Unidos, arrebentando a equação da globalização que os próprios Estados Unidos haviam impulsionado numa etapa anterior. Então, Donald Trump surge com essa lógica, nacionalismo, fechar o mercado americano, proteger as corporações americanas, garantir acesso privilegiado ao mercado interno dos Estados Unidos às corporações norte-americanas. E um nacionalismo de corte chauvinista, porque esse nacionalismo interno tinha como contrapartida um aumento da ferocidade imperialista, ou seja, os Estados Unidos passaria com maior agressividade a disputar outros mercados e fontes de matéria-prima, no qual suas corporações pudessem produzir mais barato e vender para mais mercados mundiais a partir de custos baixos. A partir de Donald Trump, há uma composição entre esse nacionalismo interno e o aumento da ação imperialista, buscando fontes de petróleo, mercados, territórios produtivos, nos quais fossem impostas políticas neoliberais, políticas de desregulamentação e redução de custos, para que as corporações americanas pudessem avançar recuperar sua lucratividade e avançar sobre o mercado mundial. E, em especial, a América Latina foi alvo desse chauvinismo. O segundo elemento, a disputa com a China. O crescimento, o fortalecimento da economia chinesa colocou uma ameaça real e imediata para os Estados Unidos. A China não apenas deixava de ser um território oportuno, um território barato para a produção das corporações norte-americanas, como ela passava a disputar mercados com os Estados Unidos. O capital chinês, a exportação de capitais da China, começava a deslocar os Estados Unidos de outros mercados, na Ásia, na África, na América Latina e mesmo na Europa, com o capital chinês, em muitos casos, sendo exportado até mesmo para dentro dos Estados Unidos, portanto, ameaçando a hegemonia econômica dos Estados Unidos. Para deter essa ameaça, Donald Trump representava e representa um projeto de bloquear esse crescimento chinês,
fechando o mercado interno dos Estados Unidos para os produtos chineses, disputando com a China territórios, hegemonia de territórios econômicos mundo afora e tentando reduzir a capacidade econômica chinesa, a capacidade dos chineses disputarem os mercados mundiais. Para poder montar essa estratégia de redução de danos em relação ao poder chinês e de, eventualmente, conseguir isolar o gigante asiático, os Estados Unidos buscaram, a princípio, até mesmo uma aliança com a Rússia. Tentaram separar a Rússia da China para poder isolar o principal país do continente asiático. Os Estados Unidos fez mais do que isso. Buscou intensificar sua participação em determinados cenários políticos de tal sorte que países relevantes que representavam alianças com os chineses tivessem governos aliados da Casa Branca e não mais governos com algum laivo de autonomia. Em especial, os Estados Unidos apoiaram a solução golpista no Brasil para que o governo brasileiro passasse a ser um governo fortemente alinhado aos interesses da Casa Branca. Já haviam sido bem-sucedidos em relação a essa meta, com o golpe que derruba o presidente Dilma Rousseff, que impõe o governo usurpador de Michel Temer, e com a eleição de Bolsonaro conseguiram uma aliança carnal, um setor da burguesia brasileira disposto a caminhar como rabo de elefante em relação aos Estados Unidos de maneira absolutamente subalterna aos interesses da burguesia norte-americana. Então vinha esse a ser o segundo objetivo, ou seja, isolar a China, combater o avanço da China sobre o mercado mundial. O primeiro objetivo era proteger o mercado interno para a recuperação das corporações americanas, o segundo, isolar a China. O terceiro objetivo, também relevante, colocar a periferia do sistema capitalista, em particular a América Latina, novamente sob a direção da Casa Branca. Vamos nos recordar que nos 10 primeiros anos do século XXI, a América Latina havia vivido uma onda eleitoral que havia conduzido ao poder, que havia conduzido à direção do Estado, governos progressistas. Na Venezuela, no Brasil, no Equador, na Bolívia, na Argentina, no Uruguai, em El Salvador, na Nicarágua. E com isso a América Latina foi se deslocando do campo geopolítico dos Estados Unidos, estabelecendo caminhos autônomos e construindo espaços contra-hegemônicos que reduziam e muito o poder dos Estados Unidos na região. Diante do mundo que se consolidava depois da crise financeira de 2008, isso era inadmissível para os Estados Unidos. Os Estados Unidos tinham que colocar uma canga na América Latina, recuperar sua hegemonia no seu território natural, que é o restante do continente americano. E desatou uma fortíssima onda conservadora para lograr esse objetivo, derrubando o governo petista no Brasil, conduzindo, apoiando a vitória do Macri na Argentina, capturando o governo de Lenin Moreno no Equador, debilitando governos como o da Bolívia, de El Salvador e da Nicarágua e, finalmente, construindo uma situação de escalada econômica, política e militar contra a Venezuela. Portanto, Trump representa uma resposta da burguesia americana diante da crise de 2008, dos fatores políticos, econômicos, relativos à grande crise do capitalismo que eclode em 2008. Trump imagina consolidar uma nova divisão mundial com essa sua política. Imagina que os Estados Unidos possam fortalecer sua economia e fortalecer sua hegemonia a partir destas medidas. É verdade que nesses primeiros anos de governo do Trump se pode dizer que seu objetivo está sendo parcialmente alcançado. Trump, ao menos do ponto de vista interno, conseguiu dar oxigênio para as corporações norte-americanas. A recuperação do mercado interno dos Estados Unidos, a recuperação das empresas americanas, ela é superior às europeias, por exemplo, embora continue sendo acossado pelas empresas chinesas.
As empresas americanas melhoraram sua lucratividade. Em especial no setor mais avançado da economia mundial, que é a tecnologia de informação, das 10 maiores empresas do setor, 9 são norte-americanas. Trump consolida ou busca consolidar a hegemonia norte-americana nesse setor vital, no setor mais moderno da economia mundial. Trump também conquistou objetivos importantes em relação à América Latina, como eu já me referi. Conseguiu reordenar o equilíbrio de força na América Latina, criando um forte bloco conservador formado por Colômbia, Brasil, Argentina e Chile e praticamente isolando a Venezuela, criando condições para um combate frontal contra o governo de Nicolás Maduro, que não há dúvidas que se possa ter em relação a isso. O objetivo do Trump é derrubar o governo de Nicolás Maduro e estabelecer, se necessário for, um governo ditatorial das forças conservadoras e, caso não consiga derrubar o governo Maduro a partir de equações internas, entre elas a opção de golpes militares, Trump não hesitará em tentar forjar uma situação de conflito internacional pelo qual o governo Maduro, se for o caso, possa ser derrubado através de uma intervenção estrangeira. Donald Trump vai obtendo certos resultados a partir, portanto, de uma política cada vez mais nacionalista, cada vez mais xenófoba e cada vez mais imperialista. É claro que também teve derrotas. A mais importante delas, que já vinha sendo consolidada desde o governo Obama, foi na Síria. A Síria foi uma batalha fundamental do imperialismo norte-americano e ele foi derrotado. Os Estados Unidos buscavam desestabilizar o governo do Assad, alimentou as forças oposicionistas, inclusive o terrorismo islâmico contra o governo de Assad, os treinou, os armou, mas se deparou não apenas com a capacidade de sobrevivência do governo sírio, mas com a fortíssima aliança entre o governo sírio, o Irã, a Rússia e o apoio chinês. E os Estados Unidos estão sendo obrigados a se retirar da China. Os Estados Unidos tentam resolver algumas crises regionais para poder se concentrar no que é essencial, que é o seu conflito com a China. Entre essas questões secundárias, resolver a tensão com a Coreia do Norte. O objetivo americano, inclusive, é buscar separar um pouco a Coreia do Norte da China, tentar criar com a Coreia do Norte algum tipo de oferta que neutralize o controle, a hegemonia, a influência que a China tem sobre a Coreia do Norte. Finalmente, para que possa se manter no governo, Trump tem que se preparar para a reeleição. E sua estratégia para disputar a reeleição é aprofundar o discurso nacionalista. O que é o discurso nacionalista para consumo interno? O que é que ativo eleitoral esse discurso nacionalista pode criar? Basicamente, Trump alimenta o medo e o ódio dos cidadãos americanos, incluindo da classe trabalhadora dos Estados Unidos, contra os imigrantes. O governo Trump trata de demonstrar, com o apoio dos meios de comunicação que eles são aliados, tenta demonstrar que o emprego do trabalhador norte-americano, especialmente do trabalhador branco dos Estados Unidos, ele não é ameaçado pelo desenvolvimento do capitalismo, pelas grandes corporações. Ele seria ameaçado pelo imigrante que estaria disposto a trabalhar nas mesmas funções por um salário muito menor e, portanto, oferecendo uma competitividade invencível frente aos trabalhadores locais. Não apenas Trump vem da ideia de que o imigrante é que ameaça o trabalhador norte-americano, como também que esse imigrante é um sanguessuga, porque usufruiria de determinados serviços públicos sem pagar por esses serviços. Nesta lógica, o discurso anti-imigrante do Trump, esse America First, com essa característica xenófoba, chauvinista contra os imigrantes, é um importante instrumento de mobilização do eleitorado trabalhador em seu favor. Por isso, ele trava essa batalha sobre o muro na fronteira entre os Estados Unidos e México, que foi sua promessa eleitoral.
ele trava uma queda de braço potente contra os democratas e contra a Câmara dos Deputados, porque sabe que esse discurso anti-imigrantes tem forte apelo eleitoral. Ele está disposto, inclusive, a correr o risco de um certo desgaste pelo fato do governo norte-americano estar praticamente paralisado, mas ele, de forma relativamente eficaz, vai responsabilizando os democratas pela paralisia do governo, porque não estão dispostos a votar no orçamento verbas para um muro que finalmente era uma promessa dele de campanha e ele venceu as eleições. Trump utiliza esse discurso xenófobo, esse discurso chauvinista, esse discurso contra os imigrantes como um ativo eleitoral para se preparar para a reeleição que se aproxima nos Estados Unidos. Trump representa um pacto de setores majoritários da burguesia norte-americana para que os Estados Unidos possam deter a ameaça chinesa, repactuar a divisão intercapitalista de mercados, recolocar a América Latina sob a hegemonia do grande capital norte-americano e recuperar a capacidade de desenvolvimento dos Estados Unidos a partir da proteção do seu mercado interno. É uma nova estratégia, diferente dos governos democratas e dos governos republicanos anteriores. É uma estratégia que combina neoliberalismo interno, é um governo fortemente neoliberal do ponto de vista da condução da economia interna, mas combina isso, não mais com aquela velha estratégia globalista de abrir mercados dos Estados Unidos para poder ter em troca a abertura de outros mercados, mas uma estratégia classicamente imperialista, no qual os Estados Unidos protegem o seu mercado interno e avança sobre os outros mercados à base da força econômica bruta, em alguns casos, à base da força militar. Essa é a lógica que obedece Donald Trump. Esse é o plano de Donald Trump, um neoimperialismo marcado por características nacionalistas e chauvinistas. Encerro aqui a exposição do programa de hoje. Antes de terminarmos o programa propriamente, duas mensagens. Primeira delas, não deixem de fazer uma assinatura no canal do Opera Mundi no YouTube. Nessa plataforma vocês poderão assistir nossos programas anteriores, poderão pesquisar e assistir nossos programas anteriores, bem como acompanhar nossas transmissões ao vivo. O YouTube é uma plataforma muito mais amigável para vídeos, para fazer comentários e também para contribuir financeiramente para o Opera Mundi através do Super Chat. Façam, portanto, uma assinatura do canal de Opera Mundi no YouTube. A segunda mensagem. Peço a vocês que assinem solidariamente a Opera Mundi. O que é uma assinatura solidária? É um pequeno valor mensal que nossos espectadores e leitores pagam para que nós possamos ter os recursos necessários ao desenvolvimento de um jornalismo independente e de qualidade, para que nós possamos ter os recursos para a batalha cotidiana de ideias e informação contra a imprensa de direito. Você poderá obter todas as informações sobre a assinatura solidária no endereço www.operamundi.com.br/apoio. Eu vou repetir, www.operamundi.com.br/apoio. Conto com vocês para a assinatura solidária, essencial para que nós possamos enfrentar a mídia monopolista. Nós voltaremos a nos ver na próxima sexta-feira. Agradeço a audiência de hoje, um grande abraço e até sexta.